Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória, coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Programa Literatura nas Ondas do Rádio. 8 horas em Marituba, capital do Mari. Sábado, 31 de janeiro de 2026. Sábado. Hoje é dia de São João Bosco, patrono da juventude e pai da família salesiana. Dom Bosco ensina que nos jovens a semente do reino de Deus encontra solo fértil para crescer e transformar o mundo. Bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia. Marituba foi sempre o que eu quis. Estamos começando mais um programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Um espaço onde a palavra ganha voz, a literatura cria asas e a cultura caminha de mão dadas com o povo. Bom dia, minhas amadas acadêmicas. Bom dia, meus amados acadêmicos. Bom dia, acadêmicas honorárias Patrícia Alencar, prefeita municipal, Ellen Carla, Bárbara Besteiro e Isabelle Nascimento. E o acadêmico honorário Alain Besteiro. Um abraço vai também para a prefeita municipal Bárbara Bessa Marques, para o vereador Raimundo Carneiro, presidente da Câmara Municipal de Marituba. Do mesmo modo, a todos os excelentíssimos senhores vereadores que constituem o Parlamento Municipal. Um abraço vai também para o Nilson Serrão, chefe de gabinete da prefeita municipal, e para o secretário especial de governo, Anderson Lima, que mudou de idade dia 28. Um abraço de parabéns para o meu irmão em Cristo, Rodrigo. O Rodrigo passou no vestibular da UEPA, mestre Orlando, para a Educação Física. O Rodrigo é membro, como eu, do grupo da Liturgia da Palavra da Paróquia do Glorioso Menino Deus. Parabéns para o futuro preparador físico do Clube do Remo. Um abraço no povo de Marituba, abraçando o povo de Marilândia. Abraço os empresários Arnoldo Viana Pereira da Norte Frangos e Antônio Armando Moral de Castro, grandes colaboradores do Boi Transformoso. Também um abração pro J. Magu, ligado em nosso programa. Ligados também no programa o professor Mauro Penedo, o Naldo Trindade, a Adriana, a Dona Lúcia lá na Pedrinha, para as irmãs Marinês, Ivone e Ivonete, filhas do meu inesquecível amigo Vandeco Cunha, a senhora Ivonete, a esposa do nobre acadêmico Dr. Ezequias Mesquita da Costa. O abraço vai também para o Brito lá no Riboca, a Célia lá na rua Boa Vista, antigo bairro da Mata, agora é Boa Vista, o Aguiar, o Edson e o Barnabé e o João e companhia limitada lá na portaria da Prefeitura Municipal. Um abração também para o Ives, o homem do primeiro contato da entrada do Paço Municipal da Prefeitura, é o Ives, que atende todo mundo
muito bem. Mandamos também o nosso abraço para a turma do nosso querido Palmeiras, o presidente Vadson Pereira dos Santos, o vice-presidente Rafael de Assis Santos, Fernando de Assis, Marco Antônio Souza dos Santos, Antônio Medeiros do Nascimento e Joel Silva dos Santos, membros da diretoria. Olha, minha gente, o processo já está concluído para a decisão da eminentíssima juíza. Vamos esperar. Com fé em Deus. A frase do programa: verde tarde, verde folha, verde musgo, verde puro verde, verde tudo, verde desejo no teu ventre, verde desejo no teu verde olhar. João de Jesus, Paz Loureiro. Ele faz alusão nesses versos, eu acredito, mestre Orlando, ao Benedito Monteiro. Sim. No Verde Vago Mundo. Correto. No Verde Vago Mundo. O Verde Vago Mundo é um romance amazônico do professor Benedito Monteiro, doutor Benedito Monteiro. É um romance amazônico que retrata o cotidiano, a relação entre o ser humano e a natureza e questões políticos e sociais da região amazônica. Verde Vago Mundo, a expressão diz respeito à vastidão da Amazônia, misturando o real com o imaginário, o sagrado e o político, funcionando como um símbolo de resistência cultural. Tão hoje, este romance do professor doutor, foi deputado federal, sim, deputado estadual. Quando eu fui candidato a deputado estadual, ele foi candidato a deputado federal. Fizemos uma dobradinha, ele se elegeu e eu não, mas isso é da política, e hoje está lá fazendo poesia no céu. Hoje é o lançamento do livro do acadêmico Teotônio Araújo. O nome do livro é Aqui Encontro Alento. Ele no programa aqui, parece que ele fez qualquer coisa, sim, falou qualquer coisa a respeito desse programa. Será lançado hoje nos eventos acadêmicos e literários. Com a palavra o mestre Orlando, que está de volta de férias. Orlando, para as suas considerações iniciais. Bom dia a todas as ouvintes, a todos os ouvintes. É sempre uma tristeza, né, a gente não poder participar do programa, mas eu tenho uma outra atividade e nós teremos então alguns sábados letivos, né? Isso aí faz parte do processo de lotação e aí ficaria impedido, né? Mas apenas nesses momentos. Bom dia a todas as ouvintes, a todos os ouvintes. Quero lembrar que na segunda-feira, no dia 2, as aulas estarão reiniciando. O ano letivo 2026 inicia na rede pública estadual na segunda-feira. Então, desejando um bom ano letivo, especialmente para aqueles que vão fazer o terceiro ano do ensino médio e que no final do ano estarão, então, aptos, né, a fazer o Enem. Então, tenham todos aí um bom período letivo, não se esquecendo de que algumas normas, né, serão observadas com mais precisão, especialmente a questão do uso do celular na sala de aula, né? Então existe uma lei que não permite. Então, cada escola tem a sua próprio direcionamento, né? Mas assim, que os pais conversem com os filhos, né? Para que eles possam então ter esse entendimento de que onde o celular passou a não ser usado, os índices, né, de qualidade da educação, qualidade do ensino, melhoraram muito. Então, bom ano letivo, tá na qualidade. Nós somos professores aqui, eu e o presidente Lázaro, para que tenham então um bom ano letivo a partir da segunda-feira. Muito bem. É um prazer renovado para nós, para mim, para o Alex, a volta do mestre Orlando. Obrigado. É um vazio da literatura no programa, quando ele não pode vir por questões pedagógicas, isso, questões extracurriculares da escola onde ele ministra com muita propriedade a língua portuguesa e literatura. Aqui o poema
O poema de hoje chama-se Desabrochar do Amor, da acadêmica Elziene Nascimento, cadeira número 21. Quantas vidas precisaríamos para entender o que é o amor? De nada adianta entediar-se, aguardando o recíproco como favor. Aprendemos tarde que o tempo pode ser inimigo, mas que também pode nos abrandar. E que de janeiro a janeiro nos perdemos no risco de ver o amor nos frustrar. Amar sem plenitude é ilusão. Não podemos nos deleitar se assim não o for. Sabe-se que viver é tão precioso quanto entregar-se ao verdadeiro amor. Vivendo em devaneios, não nos damos conta do que às vezes se faz necessário hesitar. Oportunidades são dadas e também são perdidas. À espera do amor desabrochar, tardio ou quando menos se esperar, batendo em sua porta, ele há de chegar. Opa, legal. Acadêmica Elziene, maravilhosa. Bom dia para a acadêmica Elziene Nascimento e sua família. Hoje nós teríamos aqui a professora Juca. Houve algum problema, ela está à frente do projeto da busca ativa, né, mestre Orlando? O mestre Orlando vai falar sobre isso mais tarde. Correto. Da busca ativa, que parece que é um projeto que está sendo implantado na igreja. Eu estou falando na minha igreja, Nosso Senhor Jesus Cristo está já conosco, no Colégio Nossa Senhora do Rosário, e realmente a evasão escolar é um problema seríssimo, e esse projeto veio na hora certa. Agora teremos nesse programa, mestre Orlando e Orlando, um pouco de oratória. Ah, sim. Um pouco de oratória. Importante. O que é a oratória? Nós vamos falar aqui nos programas seguintes a respeito de comunicação e oratória, que elas se distinguem, mas se encaixam. Vamos falar sobre isso. A oratória é a arte de falar em público com clareza, objetividade e confiança, com a intenção de informar, convencer, influenciar os ouvintes. Dominar a oratória não é um talento nato. Ninguém nasce sendo orador, mas uma competência que pode ser aprimorada com conhecimento e prática. Eu já dei exemplo e volto a dar o exemplo de um vereador de Marapani. Eu ministrei um curso promovido pela Secretaria de Cultura do município, da administração da professora Bárbara Pesteiro, com a iniciativa da acadêmica Margarete Resch. Nós fizemos um curso de oratória no colégio Renaldo Tamanajás, por sinal, maravilhoso estabelecimento. E esse vereador de Marapani viu o anúncio na internet e veio fazer, ele e a esposa. Ele disse que tinha dificuldade em discursar e se expressar. Modéstia à parte, depois do meu curso, ele representou a turma dele na dinâmica, e foi discursar. Ele deu um show de discurso, porque aprimorou, ele já tem a competência. Então, eu não sei falar, sabe sim. Eu dou outro exemplo, mestre Orlando e Alex. Eu e o Antônio Cunha nós éramos vereadores em Ananindeua, quando Marituba pertencia a Ananindeua. E o Antônio Cunha tinha dificuldade de falar. Eu dei algumas dicas para ele, alguma orientação. Tornou-se um orador. Então, eu não sei falar, sabe sim. Eu não sei discursar, sabe sim. Agora tem que treinar, tem que se aprimorar. E aqui no programa, a partir deste programa, nós vamos fazer essa orientação. Você vai aprender a falar, a discursar, a convencer. Porque hoje a comunicação, como dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Então você tem que saber se expressar, seja numa entrevista, seja num concurso de prova oral, entendeu?
que se expressa, quem se comunica, quem fala bem tem mais sucesso na vida. Canção, poema. Nós estamos no período do carnaval. Tem gente que não gosta, mas é uma questão cultural. Carnaval é cultura. Nós não podemos aqui nos afastar dessa cultura. Que o Brasil é carnaval de futebol, né? E carnaval, futebol. Samba. Ela é um país da alegria, Tomara que na Copa de junho agora nós tenhamos a alegria que sempre tivemos com o futebol. Pois bem, hoje o Canção Poema é o enredo da Escola de Samba do Império Serrano de 1964. Mas olhem que maravilha! Aquarela brasileira. Veja esta maravilha de cenário. É um episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para este carnaval. E o asfalto, como passarela, será a tela do Brasil em forma de aquarela. Passeando pelas cercanias da Amazônia, conheci vastos seringais. No Pará, a ilha do Marajó e as velhas cabanas do Timbó. Caminhando aí no pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará, terra de Irapuã, de Iracema e Tupã. Fiquei radiante de alegria quando cheguei na Bahia, Bahia de Castro Alves, do Acarajé, das noites de magia do Candomblé. Depois de atravessar as matas do Iguaçu, assisti em Pernambuco a festa do frevo e do maracatu. Brasília tem o seu destaque na arte, na beleza e arquitetura. Feitiço de garoa pela serra, São Paulo engrandece a nossa terra. Do leste por todo o centro-oeste, tudo é belo e tem lindo matiz. O rio dos sambas e batucada, dos malandros e das mulatas, de requebros febris. Brasil, essas nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas, de colorido sutil. Este do céu de anil, emolduro, aquarela, meu Brasil. Lá, 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 lá. Aquarela do Brasil, maravilha, muito, né? Maravilha. Uma obra. 50 continhos, diga qual é, olha o comando, diga qual é a alternativa incorreta a respeito da relação de passagens do samba enredo com as figuras de linguagem. A alternativa é A. Alternativa A. E o asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de aquarela. É uma metáfora. B. O asfalto como passarela é uma metáfora. Vamos aqui o B. B. Vastos seringais, lindo coqueirais, é uma hipérbole. C. Tudo é belo e tem lindo matiz, é uma metonímia. Então eu disse que a primeira é uma metáfora, a segunda é uma hipérbole e a terceira uma metonímia.
diga qual dessas aí está errada. Pode mandar mensagem para o programa 8231-2958. Palavra, mestre Orlando. Eu queria hoje fazer aqui umas observações aqui sobre a questão da leitura, presidente. Porque a gente fala muito na questão do texto escrito, né? Exatamente. Principalmente em épocas de vestibular. Quem não lê não escreve. Pois é, em época de vestibulares, né? Então, os candidatos fazem aqueles famosos cursinhos, né? Para discutirem, né, de uma certa forma, aprenderem, né, as técnicas de produção textual escrita. Mas eu queria falar um pouco sobre a questão da leitura. Né? Assim como existem técnicas para escrever, existem técnicas para ler. Né? Então, assim, todas as pessoas fazem leitura. Né? Aí você diz assim, e uma pessoa, infelizmente existe ainda, e uma pessoa analfabeta, ela é um produtor, né? Ela consegue ler. Olha, se nós observarmos a questão da leitura de mundo, todo mundo faz a sua leitura de mundo, não é? Mas o analfabeto, ele não conseguiu aprender a escrever. Ele fala que é efetivamente a modalidade mais natural do ser humano, mas infelizmente, por alguma razão, não conseguiu escrever, certo? E a escrita, presidente, o que é a escrita? A escrita é um desenho, né? Ou seja, cada letra, cada sílaba, cada palavra representa, né, algo que pertence à modalidade da fala. Mas assim, e como a gente poderia, então, orientar os nossos leitores em relação à questão da leitura? E eu queria dizer que eu fiquei muito impressionado, né? Eu achei uma coisa assim muito interessante, um artigo do José Castelo. Então, o José Castelo, ele é um jornalista, escritor e mestre em comunicação pela UFRJ. Então, assim, ele fala sobre literatura e fome. Vejam bem, literatura e fome. Um texto do José Castelo, né, que é escritor, ganhou várias vezes o Prêmio Jabuti. Então, veja bem, eu vou ler um trecho aqui para vocês observarem o que é que ele fala sobre a questão da leitura. Literatura e fome. Aos 8 anos de idade, eu era um menino frágil e triste. Um menino faminto, não de alimentos, mas de vida. Estava sempre pelos cantos, mastigando o vazio, em busca de algo que desconhecia. O acaso me fez encontrar, na pequena biblioteca de uma tia querida, N.C., um exemplar amarelado do Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Foi meu primeiro delito. Sem coragem para pedir o livro emprestado, sem coragem de existir, eu simplesmente o roubei. Deitado na rede da varanda, ainda trêmulo, eu o devorei. Olha essa frase, né? Devorou. Eu o devorei. Olha só como é dessa forma que eu leio, viu, Alex? Viu, presidente? É dessa forma que eu leio. Olha o que ele diz aqui. Avançava, retrocedia. Vejam bem. Quer dizer, a leitura era tão prazerosa que ele não se contentava em ler. Tipo assim, né? Era uma sequência, mais ou menos, né? Avançava, retrocedia. Avançava um pouco mais, com medo de chegar ao fim e perder o livro para sempre.
Li e reli o romance de Dafoe várias vezes seguidas. A solidão do... Olha só, vejam bem a penetração do leitor no livro. A solidão de Robson, seu desamparo absoluto, a necessidade de reconstruir sua vida a partir de destroços iluminaram a minha própria vida de menino, oferecendo-me uma imagem mítica. Meus pais sempre me amaram. Meus irmãos estavam sempre ao meu lado, mas nada me preenchia. Eu tinha um buraco escavado no peito. Uma fome insana me atordoava. Só o romance de Dafoe desenhou os limites para um espelho no qual eu podia, enfim, me contemplar. Alimentei-me de mim. Eu não era Robson Crusoe, mas agora tinha um irmão de sangue. Não estava mais sozinho. Olha que fantástico, espetacular, né? Espetacular. Olha só, isso aqui é uma técnica de leitura, né? Muito boa, muito boa. Certo. Nesses tempos, né, presidente, do mundo digital, né, que as pessoas não... Mas vejam bem, o processo aqui que ele descreve, ou seja, ele se alimentou do livro, né? Ele penetrou no livro, se colocou, inclusive, no lugar da personagem. Então, isso é uma técnica de leitura. Muito bem. O Naldo Trindade já mandou aqui a resposta dele. Bem, nós vamos ver depois quem que acertou. Acho que vão chegar em mais umas 50. Umas 50 pessoas participando. Vamos lá. Continuando a literatura das ondas do rádio. 8 horas e 27 minutos na capital do Umarilândia. Ajuda gramatical, mestre Orlando. Opa, vamos. Na ajuda gramatical de hoje, a convidada especial é ela, temida e falada, mas pouco compreendida, a Dona Crase. Eita. A Dona Crase. Qual é o sentido da palavra crase? Vem do grego crassis, crassis, que significa junção, fusão, união. Mas calma, minha gente. Calma, minha gente querida, que escuta este programa. A crase não é bicho de 7 cabeças. Tem um mestre aqui do meu lado. Tem um mestre aí, ele é crasiano, que ele vai lá. A crase é um prazeroso encontro de 2A. 2A. Como assim? Como assim, mestre Orlando? Como assim, Lazinho? Vamos entender isso direitinho. O que é a crase? A crase é o sinal, o acento grave. Sim. Que indica a fusão da preposição a, exigida pelo verbo ou substantivo, mais o artigo feminino a ou as, resultando a ou as, com acento grave. A regra de ouro, o mestre Orlando sabe mais do que eu, só existe crase quando houver palavra feminina que aceite o artigo a. Correto. E o termo anterior exige a preposição a. Correto. Não é isso? Isso. Não é essa a regra? Correto. A crase, vamos reforçar, ocorre quando os dois A se encontram, formando uma contração marcada pelo acento grave. A pessoa diz, tem crase, não está errado não, tem crase, tem o acento de crase, né? Isso. O acento de crase. Ou seja, o acento indicador mostrará que houve junção Correto. entre os elementos. O mestre Orlando vai falar no segundo tempo Sim. a respeito da Dona Crase, da Dona Crase. Fantasma. Né? Vamos ver, nós temos mais um minuto antes do segundo tempo começar o apoio cultural para voltar para o segundo tempo. Nós vamos aqui repetir. Eu acho que está havendo dúvida porque o Mauro Penedo não se manifestou. Vou repetir o comando. Diga qual é a alternativa. Vamos para o segundo tempo, para o apoio cultural. No segundo tempo nós voltaremos com as questões
do Cinquentinha. 8 horas 35 minutos em Umarilândia. Estamos de volta com o programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Vou explicar e dar os conceitos correspondentes das figuras de linguagem do programa de hoje, do Cinquentinha. Ainda, e vai ficar valendo ainda, eu vou explicar e vai ficar valendo. Aqui nós queremos premiar, vai ficar valendo. A letra A é uma metáfora. O asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de aquarela. É uma metáfora. A metáfora é uma comparação implícita entre dois elementos em que há transferência de sentido. Nessa frase do samba enredo do Império Serrano, é uma metáfora de comparação que ilustra a ideia de que o Brasil, em sua diversidade e beleza, pode ser comparado a uma aquarela. Essa comparação destaca a riqueza e variedade das características do país, simbolizando diversidade cultural e artística brasileira. A letra B é uma hipérbole. Vastos seringais, lindos coqueirais. A hipérbole consiste em exagerar intencionalmente uma ideia para dar mais ênfase a algo. Transforma a linguagem comum em algo extraordinário, sendo muito comum em músicas, poesias e filmes. A metonímia consiste na substituição de um termo por outro, que possui uma relação de proximidade ou posse, permitindo uma comunicação mais rica e expressiva. Então, uau, é a questão que está errada aí. Letra C, tudo é belo e tem lindo matiz. É uma metonímia. B, vastos seringais, lindos coqueirais. É uma hipérbole. A, e o asfalto como passarela será a tela no Brasil em forma de aquarela? É uma metáfora. Então, ainda está valendo. Voltando para a Dona Gramática, Dona Crase, que você falou em Crase, falou da gramática, ela é filha da gramática. O mestre Orlando vai dar aqui umas noçõezinhas sobre a Crase. Sim. A crase, na verdade, é um fenômeno linguístico, né? Então, veja bem, é a fusão ou a união de duas vogais idênticas. Então, veja bem, vou colocar aqui a seguinte construção verbal aqui. Neste domingo, iremos à praia. Na verdade, se você tivesse na estrutura profunda dessa mensagem, você teria que escrevê-la ou pronunciá-la da seguinte forma: neste domingo iremos e repetir a praia. Viu, presidente? Sim. Neste domingo iremos a praia. A praia. Ou seja, o que é que acontece aí? Você tem o verbo ir, que exige a preposição a, porque quem vai a algum lugar. Tá? Então, neste domingo iremos a. Esse aí, ele tem que estar presente, porque ele é uma exigência do verbo ir. Tá? E aí você tem, então, a palavra praia, que é uma palavra feminina, tá? Sendo que a palavra praia, que é uma palavra feminina, ela aceita o artigo, né? Você fala praia é bela ou a praia é bela. A praia é bela. Então veja bem, como é que se dá o fenômeno. Neste domingo iremos a. Então esse a é uma exigência do verbo ir. Sim, pois não. E você tem a palavra praia, que aceita o artigo feminino a.
Então, para você não dizer, neste domingo iremos à praia, o que é que você faz? A fusão. É como se você pegasse um A e colocasse em cima do outro. Tá? Vou à praia. Aí você coloca um A em cima do outro. É como se fosse dois adesivos que você tirasse o primeiro A, que é preposição, colasse em cima do outro A, que é o artigo. Mas como é que eu sei que houve a crase? Aí que entra a história do acento grave, né? Aquele tracinho que é diferente do acento agudo. Certo? Então, toda vez que você vir um A com esse acento, significa que ali não há apenas um A. Né? São dois A's que estão ali. Né? Houve a fusão de uma preposição mais o artigo. E aí você colocou o acento grave exatamente para dizer que ali houve a crase. Então, presidente, para ter a crase tem que ter esses dois elementos. Aí você diz assim, deu presente a ela. Deu presente a ela, tá? Quem dá alguma coisa a alguém, tá? Então, deu presente a quem? Então tem o a, que é preposição. Só que ela, apesar de ser uma palavra feminina, não é um substantivo. Exatamente. É um pronome. Aí você diz assim, ela é minha amiga ou a ela é minha amiga. Não, ela é minha amiga, ou seja, esse pronome não aceita o a. Então aí você só tem o a, não tem o outro a para fazer a fusão. Então no caso não tem a crase. Muito bem. Mas veja bem, deu presente a ela, deu presente à professora. Exatamente. Assim, deu presente a quem? A alguém. Não é mais ela, é professora. A palavra professora aceita o artigo, porque você fala, a professora é inteligente. Então, houve a fusão dos dois A's e você vai lá e coloca o acento. Muito bem. Eu aprendi, mestre Orlando, um macete. Tem uns macetes aí, né? Não esqueço nunca isso. Vou à Bahia e vou a Belém. Vou à Bahia, leva o acento grave, porque eu vim da Bahia. Isso. Vou a Belém, não leva o acento de crase, porque eu vim. Quem vai a Belém vem de Belém. Aprendi um macete sobre o ir e vir de localidade. Se vim, dá, crase a. Se vim de, crase pra quê? Crase pra quê? Então é muito interessante, o mestre Orlando vai continuar, porque nós temos aqui quem respondeu primeiro, por favor. Só podemos pagar um. O Naldo respondeu primeiro B e depois respondeu Não C. pode. Ele deu duas respostas. Quem respondeu C? O Mauro Penedo. Mauro Penedo. Então eu não posso ser a primeira coisa depois que eu expliquei. Aí o Mauro Penedo ganhou. Foi de primeiro Mauro Penedo, depois. Pois bem, então o Mauro Penedo ganhou os R$500 e vai festejar lá no Pato Macho. Curiosidades literárias. Graciliano Ramos, autor, entre outras obras, de Vidas Secas. Sim. E Angústia. Você sabia que ele foi prefeito? Sim. Ele foi prefeito da cidade de alagoana de Palmeira. Palmeiras, isso. Palmeira dos Índios. Isso. E foi diretor de uma das escolas da cidade. Após conquistar muita popularidade na região, foi convidado a se candidatar a prefeito da cidade. E ganhou. Eleito, administrava com muita rigidez. Criou um código de postura moral com 82 artigos. Dentre eles, a proibição de o seu gado dormir na rua ou de criar animais na rua. O pai do prefeito, o pai do Graciliano Ramos, escritor Sebastião Ramos, na época criava gado em um terreno baldio próximo da cidade e foi multado pelo prefeito. O prefeito pai, o prefeito filho multou o criador de gado pai. Falar em literatura e política, eu conheci, está vivo ainda, graças a Deus, José Eudônio, lá da Vigília. Ele foi prefeito e é membro da Academia Paraense. José Eudônio. O Zenaldo Coutinho foi prefeito de Belém.
também é literato e é da Academia Paraense de Letras. O corpo acadêmico da UMARI. Hoje vamos conhecer a biografia do acadêmico Luiz Bernardino dos Santos. Luiz Bernardino ocupa a cadeira número 2 do nosso Silogeu e foi um dos criadores, fundadores da academia, junto com o professor poeta Margarete Sebastião Resques, o Heloísio Vasconcelos. Aliás, o Heloísio Vasconcelos ligou há pouco para nós, mas não se completou a ligação. Ele está lançando, né, o livro aqui, nós vamos marcar. Bom dia, nobre acadêmico. Desculpe eu não atender porque caiu a ligação e eu faço o programa olhando para a máquina celulite. Então, um abraço para o acadêmico Heloísio Vasconcelos, mas pode mandar para a sua mensagem para 82, anote aí, acadêmico, 8231-2958. Manda mensagem que o Alex passa para mim. Pois bem, Luiz Bernardino dos Santos nasceu em Santa Luzia, na Paraíba, em 17 de agosto de 1955. É formado em História, pós-graduado em Gestão Escolar, fez bacharelado em Teologia e está concluindo Gestão em Inteligência Artificial, não? TI. O que é TI? TI. Aos 15 anos começou sua produção literária sobre a seca de 70. Publicou recordações do padeiro Manuel, O Sertão Tá Se Acabando, Arame Farpado, Amores de Minha Vida, Além da Conta e Hoje, Poesias de um Paraíba, Por que Foste Embora? Faz parte do quadro de ele faz parte do quadro de acadêmicos da Academia de Letras Brasiliense, ocupa a cadeira número 2. E é dele o poema Amo Marituba. Amo Marituba no trajeto para Mosqueiro. Era bonito, benéfico, da janela dos meus ônibus. Ficava a olhar os prédios, casinha com o mesmo estilo, e uma caixa d'água em anexo. Um dia fiz a pergunta, era uma banca de verdura. Como se chama essa vila? Me disseram, Marituba, lugar bom para se viver. O senhor ainda tem dúvidas? Poema do Bernardino dos Santos. Com a palavra, mestre Orlando. Só para complementar, para ficar bem claro essa questão da crase, que é muito importante. É um dos elementos que são... É um dos elementos cobrados nas redações aí dos Enems da vida. Então, assim, quando ele fala no macete do verbo ir e voltar, na verdade é um macete, mas que referenda, né, ratifica o conceito de crase. Não é isso? Então você diz assim, por exemplo, bem-vindo a Bragança. Uma placa de trânsito, você vai chegando em Bragança e está escrito bem-vindo a Bragança, tá? Mas você pode também ler uma placa onde está escrito assim, bem-vindo à Argentina, né? Qual desses dois as aí vai se juntar com o outro? Então veja bem, bem-vindo a Belém. Quem é bem-vindo a algum lugar. Então aí tem a preposição que é necessária à expressão bem-vindo. Quem é bem-vindo a. Então eu paro nesse aí que é a preposição. Aí eu vou ver o lugar a que você será bem-vindo. Belém. Belém aceita o artigo a na frente? Não. Eu falo, Belém é a cidade das Mangueiras e não, a Belém é a cidade das Mangueiras. Mas a Argentina aceita, né? A Argentina é um país da América Latina, ou a Argentina é um país da América Latina. A Argentina é um país da América Latina. Sempre com artigo. Sim. Então, se o nome do lugar aceita o a, ele se junta, é uma preposição, é um artigo feminino que se junta à preposição exigida pelo bem-vindo a, né?
Então, por isso que o macete funciona. Vou a Bragança, venho. Da Bragança ou de Bragança? De Bragança. De Bragança. Vou à Argentina, venho. Da De Argentina. Argentina ou da Argentina? Da Argentina. Então, quando você lê o da, significa que é o de mais o a. Exatamente do artigo. Vou a Minas Gerais. Não leva. Volto de Minas Gerais. É só você testar com 50 nomes aí, né? Vou a Marituba, venho de Marituba ou da Marituba? De Marituba, não leva, né? Então, basta testar. Então, é um macete que geralmente funciona. E existe outro também do para, né, presidente? Sim, sim. Vou para Belém ou para a Belém? Belém. Para Belém. Vou para... A preposição, né? Vou para a Argentina ou para a Argentina? Para a Argentina. Então, tudo depende da segunda palavra, que deve ser uma palavra feminina, mas que tem que receber, tem que aceitar o artigo feminino a. Exatamente para se fundir com a preposição, não esquecendo de colocar o acento. Tem muito aluno que coloca o acento no A da crase, o acento agudo, aquele para frente, é o para trás. Tem muita gente. Correto. Aqui, mestre Orlando, olha, o acadêmico Heloísa Vasconcelos está mandando a obra dele para divulgar aqui, que eu já li, é maravilhosa, é uma fábula maravilhosa. Os bebês da dona Felina. Uma fábula, muito bom. Né? Já foi lançado em Belém, vai ser lançado em Marituba, nós vamos anunciar aqui. A academia vai... Convidaram para vir falar aqui sobre o livro, né? Academia, eu vou convidar para ele vir aqui ao programa falar sobre a obra dele. Os bebês de Dona Felina, uma fábula maravilhosa. Esse título promete, maravilhosa, que diz muito respeito com a questão amazônica, com a cultura amazônica, com o meio ambiente. Legal. Para que não pairam dúvidas aí no nosso programa, eu vou explicar por que, Berto Orlando já disse aqui, por que é a alternativa C. Vastos seringais, lindos coqueirais, não é uma metonímia. Berto Orlando vai explicar por que. Não é uma metonímia. É uma hipérbole. O que é hipérbole? Consiste em exagerar intencionalmente uma ideia para dar mais ênfase a algo. Vastos seringais, lindos coqueirais. É um exagero da ideia. Então, por que é hipérbole e não metonímia, mestre Orlando? Qual é a alternativa lá? Essa aqui. Vastos seringais, lindos coqueirais. É uma hipérbole. Mas a questão estava que era uma metonímia. Ah, sim, então sim. Eu quero que você faça essa diferença entre a hipérbole e a metonímia. A hipérbole, já até falamos aqui, né? É o exagero. Né? Estou te esperando aqui há um século e tu chegaste só agora, né? O exagero. A metonímia, na verdade, é uma figura muito... A metonímia é um tipo de metáfora, né? Porque ela substitui, é uma palavra que substitui a outra, tendo uma relação intimista entre as duas. Por exemplo, você fala... adoro ler Machado de Assis. Isso é uma metonímia. Você não lê o autor, que já até faleceu. Você lê a obra do autor, né? Tomei um copo de água. Você não toma o copo, você toma a água. Ou seja, a relação do continente com conteúdo, né? Eu acho muito legal isso aqui. Cortaram a sombra do meu quintal. Olha que legal, né? Na verdade, não cortaram a sombra. Ninguém corta a sombra, né? Cortaram a árvore, que é a causa que provoca a sombra, né? Então, na verdade, é uma palavra relacionada com outra, né? Pediu a mão da namorada em casamento. Na verdade, não é a mão. Mas por quê a relação? Porque na mão que se coloca a aliança, né? O compromisso. Exatamente. Então, é isso que é a metonímia. Ela tem várias relações, né? Causa e efeito, autor pela obra. Já a hipérbole não. A hipérbole é diferente, né? É o exagero. Muito bem. Então está esclarecido, porque para a gente não ficar com remorso com o Naldo, porque o Naldo também acertou assim, mas depois que eu fiz a recapitulação e o Mauro Penedo, que nunca acertou nenhuma vez, acertou agora pela primeira vez, merece o prêmio.
estava conversando há pouco com o mestre Orlando a respeito da programação da nossa academia para o ano, né? O ano em curso. Nós teremos, se Deus quiser, nós iremos fazer, se Deus quiser, se não no primeiro semestre, mas no segundo, a Feira do Livro. Agora, no primeiro semestre, em maio, nós teremos o terceiro diálogo literário. Vai ser música. Terceiro, legal. Terceiro vai ser música, teatro, poesia, muita música, muito teatro. E eu quero fazer na praça. Quero ver o povo de Marituba vivendo integrado com a nossa academia. Mari. Passa a palavra para o mestre Orlando para as considerações finais. As minhas considerações finais é a leitura de um trecho, mais um trecho aqui do artigo do José Castelo, Literatura e Fome. Neste verão de 2018, reli em voz alta, na companhia de meu sobrinho Eduardo, de 13 anos, A Ilha Misteriosa, de Júlio Verne. Mais uma vez, a literatura confirmou seu poder de recriação. Olha a jogo de palavras que ele faz. Seu poder de recriação. Infelizmente, muitos pensariam recreação. Com E, né? Recreação. Mas a literatura é muito mais que uma simples diversão. Olha só que legal, né? Veja o caso de Eduardo, que, ao contrário de mim, é um garoto feliz. Contudo, ele guarda um segredo, está sempre a filosofar. Às vezes me fala das ideias que o atordoam, e elas são espantosas. Sob seu rosto plácido, carrega muitas aflições, pois, durante a leitura do romance de Verne, a cada passo do engenheiro Cyrus Smith ou do marinheiro Pencroff, eu via no rosto do Eduardo se iluminar. Ali naquele livro, Eduardo não só se defrontava com o mistério, mas encontrava uma maneira de nomeá-lo, isto é, de capturá-lo. Conforme avançamos na leitura, eu sentia maravilhado que meu sobrinho tomava posse de si. Agora posso dizer que a leitura de A Ilha Misteriosa, como no meu caso a leitura de Robinson Crusoe, o alimentou. Através do livro, ele tomou corpo e chegou a si mesmo. Olha o que a leitura faz, né? Maravilhoso. Mas a leitura com técnica, a leitura com participação, a leitura com empatia do leitor. Sua despedida, por favor. Mais uma vez aqui, despedindo-me dos nossos ouvintes e ouvintes, e sempre uma despedida prazerosa, assim como é o nosso primeiro contato quando chegamos ao programa. Muito bem. Olha só aqui, Orlando, é amanhã o convite de lançamento da obra Os Bebês de Dona Felina, do acadêmico Luiz Vasconcelos, na Praça da República. Vamos lá, gente, vamos lá, na Praça da República, às 9h30. Vamos lá, nossa acadêmica, é maravilhosa a obra. Fim de programa, agradecemos a sua companhia e mais um encontro literário aqui na Rádio Mari. Que as palavras de hoje sigam iluminando o seu caminho até o nosso próximo programa. Lembre-se, o mestre Orlando deu umas explicações aqui da leitura. Lembre-se, quem lê vive mais de uma vida. Quem escreve deixa um rastro de eternidade. Fique com Deus e até sábado com o novo programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Que a palavra aqui semeada frutifique, que a literatura continue tocando corações e que cada programa seja bênção para quem fala e quem escuta. Até sábado, que vem com Deus no coração. ZYT 774